Graça e paz de Cristo, meus amados irmãos, que nós, nesta noite de hoje, possamos cultuar o nosso Deus em espírito e em verdade, com toda a reverência, que assim lhe é devida. Nós mesmo, com este meio ainda de cultuar ao Senhor, nós devemos ter essa reverência diante dele. Portanto, eu convido você que está em sua casa a acalmar os seus corações, a pegar a sua Bíblia, sentar-se com a sua família e realmente cultuar ao Senhor nesta metodologia que estamos fazendo aqui. Oremos para que isso, em breve tempo, se resolva e nós possamos, em ajuntamento santo, todos reunidos em uma só voz, orar, cultuarmos ao nosso Deus. Vamos iniciar este culto orando ao nosso Deus. Curve sua cabeça e oremos. Ó bendito Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de tudo que neles há. Não somente criaste, mas governa, conduz tudo para a honra e glória tua. O Senhor é tremendo, o Senhor é um Deus grande e temível, o Senhor é um Deus misericordioso, amoroso, um Deus que salva almas da morte eterna e da vida eterna. Ó Santo Deus, nós nesses momentos queremos cultuar a Ti e diante da Tua majestosa presença, santidade, suplicamos que o Senhor receba a nossa adoração, seja ela, Senhor, em forma de oração, seja ela, Senhor, em forma de cânticos. Ó Santo Deus, fale conosco também, através da Tua palavra, que é transformadora, que é bendita, que é luz para os nossos caminhos. Em nome de Cristo Jesus, nós rogamos e agradecemos. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Carta de Paulo aos irmãos em Éfeso, capítulo 2, nós iremos ler do verso 1 ao verso 10. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o coração deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus,
não de obras, para que ninguém se glorie, pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém. Meus irmãos, eu quero convidar a cada um de vocês neste momento, para confessarmos ao nosso Deus os nossos pecados. É um momento sublime, um momento em que nós nos achegamos ao Senhor, confessando aquilo que nós temos feito e desagrado ao nosso Senhor que temos cometido. Confessamos os nossos pecados e oramos também agradecendo pelo perdão dos nossos pecados que Deus nos deu. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós nos achegamos a Ti neste momento para confessar os erros, os delitos que temos feito, que desagrada a Tua santidade. E cada um em seu particular sabe muito bem, Senhor, o que tem feito e confessa a Ti arrependido neste momento, esperando que o Senhor traga paz aos corações com o Teu perdão, pela Tua misericórdia, pela maravilhosa graça. Ó Santo Deus, nos ajude a viver uma vida aqui de santificação, Senhor. Uma vida em que nós venhamos a espelhar a Cristo Jesus, a sermos tipos de Cristo cada vez mais, Senhor, santos neste mundo. Não nos deixe cair nas tentações. Livra-nos do mal, Senhor. É assim que oramos, rogando pelo perdão e desde já agradecendo por ele, porque o Senhor na Tua palavra nos ensina que o Senhor é justo, misericordioso e amoroso para nos perdoar, e isso o fez pelo sangue de Cristo naquela cruz, o Cordeiro imolado. Em nome de Cristo é que oramos. Amém. Vamos ler mais um texto da Sagrada Escritura. Está no Evangelho segundo o evangelista Lucas, segundo o médico Lucas, capítulo 8. Eu gostaria de ler o verso 22 a verso 25 com vocês. Lucas, capítulo 8, verso 22 ao verso 25, diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento do lago, correndo eles o perigo de sozobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedece? Até aqui, palavra do Senhor. O nosso Deus, na pessoa de Cristo Jesus, nos afirmando que está no controle de todas as coisas
e nos chamando a termos cada vez mais fé nele. Vamos adorar ao nosso Deus neste momento com 2 cânticos e assim engrandecemos o nome dele por ele estar no controle de todas as coisas, ser Deus soberano. Louvemos. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Oh, 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 Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia.
fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, e o véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha, e a cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e tirar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Meus irmãos, vamos fazer uma oração neste momento, uma oração de adoração ao nosso Deus. Eu peço para o nosso irmão presbítero Cláudio nos eleve a oração. Senhor Deus, nós, em Tua presença, Pai, em Tua santa presença, nós queremos louvá-lo, Pai. Louvá-lo pelo Seu nome. O Seu nome é grande, o Seu nome é poderoso. O Seu nome suscitado causa terror, Pai, em meio àqueles que não acreditam no Senhor, Pai. Ou deveria causar-lhes terror, pois o Senhor é o Deus deles. O Senhor é o Deus de todos, Pai. O Senhor é o nosso Rei. O Senhor é o Senhor da aliança, Pai. Graças nós te damos, Pai, porque o Senhor é o nosso Rei. O que seria de nós, Pai, se o Senhor não fosse o nosso dono, Pai? O que seria de nós, Senhor Deus, se o Senhor não fosse fiel? O que seria de nós, Senhor Deus, se o Senhor não fosse Deus? Glórias nós te damos, Pai, pois o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, o Senhor é perfeito, Pai. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos, Pai. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Irmãos, podem sentar. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 11. Eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta nesse texto. Nós iremos voltar a ele, mas agora no início nós vamos ler só o verso 1 da carta aos Hebreus, capítulo 11. Vai ser a exposição da palavra do Senhor hoje, neste texto como base. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedir iluminação do nosso Deus. Ó Deus, santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Altíssimo, o Deus que deixou esta revelação maravilhosa para nós da Tua Palavra e tudo que necessitamos para ter sabedoria, conhecimento, como viver, como ter uma vida de adoração a Ti, santificação, relacionamento, comunhão contigo.
tantas outras coisas nós temos na Tua Palavra. Mas nós necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito, porque sem Ele nós podemos ler a Palavra várias e várias vezes e não entender. Mas quando o Senhor nos agraciou, nos iluminou com Teu Santo Espírito, nós entendemos a Tua Palavra, aplicamos em nossas vidas e edificamos as nossas almas. Eu rogo neste momento que o Senhor esteja falando com cada um dos meus irmãos que me ouvem, e assim, Senhor, transforme vidas neste momento. Em nome de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Meus queridos, a título de introdução, eu quero levar você a relembrar de uma narrativa bíblica que está lá em 1 Samuel capítulo 17. E essa narrativa ela é contada pelos pais para os seus filhos de gerações em gerações. É uma das histórias que mais é falada no meio evangélico e até mesmo fora do meio evangélico. Uma das histórias mais conhecidas, a história de Davi derrotando Golias. 1 Samuel capítulo 17, especificamente no verso 34, diz assim: Meu Senhor, disse Davi a Saul, ele falando a Saul, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos. Eu vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desviou o exército do Deus vivo. O Senhor me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Interessante que nós pegando este verso e entendendo o seu contexto, nós vimos que Davi era um homem de grande fé. O gigante ou filisteu pagão, como Davi falou, Golias, estava ameaçando já há alguns dias o exército de Israel. E não eram poucos homens, não. Tinha o rei Saul, os irmãos de Davi, homens preparados para a guerra, homens escudeiros, homens com espada, homens com armas que poderiam chegar e lutar contra Golias. Mas Golias ia até metade do caminho e assustava a cada um desses homens, pelo seu tamanho, pela sua oponência, pela sua armadura. Ele cometia medo a todo aquele exército que estava ali junto com o rei Saul, o exército de Israel. Ninguém queria enfrentar a Golias. Foi quando surgiu um pequeno jovem que foi mandado pelo seu pai para ver os seus irmãos. Um pequeno jovem, um jovem, digamos, de uma estatura física bem menor do que Golias. Ele chega e vê toda aquela barra, um exército sendo ameaçado por um homem, e ninguém fazia nada. Davi vai até o rei Saul e disse: eu vou enfrentar este filisteu pagão. E aí ele narra no verso 34: ora, eu cuido das ovelhas do meu pai. Quando algum leão vai atacar as ovelhas para devorá-las, para buscar alimento, eu os mato. Outra coisa, meu rei, eu já matei ursos. Um pequeno jovem
falando isso para o rei e dizendo: eu agora vou atacar esse gigante, filisteu pagão Golias. Todos amedrontados, talvez os seus irmãos apavorados. Ele vai ser esmiuçado por esse gigante, vai ser esmagado por esse gigante. Esse gigante vai dar uma martelada na cabeça de Davi, vai enterrá-lo no chão. Mas assim mesmo, Saul permitiu que Davi fosse, colocou uma armadura nele, tentou colocar, e Saul disse que não. Saul pegou uma funda, pedras, e foi à batalha com o gigante. Somente pela confiança e a fé que ele tinha num Deus que já tinha feito ele matar leões, feito ele matar ursos, ele foi e derrotou o gigante Golias, o filisteu pagão, com uma só pedrada na cabeça. Davi, um homem de fé. Portanto, guarde essa introdução com você e nós retornaremos a ela mais para o final da nossa exposição. Mas o que eu gostaria que hoje você saísse ciente daqui, a proposição, o tema, aquilo que eu quero que você enraize no seu coração a respeito daquilo que nós vamos expor aqui hoje, é que a fé verdadeira que vem de Deus, ela é suficiente para a vida dos santos de Deus. Vamos ir ao nosso texto em exposição. Agora, volte seus olhos à carta aos Hebreus, no capítulo 11. Nós vimos duas coisas que já são importantes no capítulo 1. A primeira delas, nós vamos entender o que é fé. O que é fé? Verso 1 diz uma palavra assim: fé é a certeza de coisas. Essa palavra no grego, hipóstase, que significa literalmente, meus queridos, sabe o que? Aquilo que fica por baixo, um lugar para se apoiar, algo sólido. Quer um exemplo mais resumido? É você enxergar o chão a qual você vai dar o próximo passo. É a certeza de pisar em algo sólido. Essa palavra certeza, hipóstase no grego, é realmente isso. Algo que eu possa usar como uma certeza para dar um passo aonde pisar, aonde não cair. É a certeza absoluta em alguma coisa. Mas o autor da carta aos Hebreus, ele vai ainda e abrange mais o que é fé. E aí nós vimos no verso 1, ele dizendo: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Essa outra palavra, convicção, é muito importante. É um termo usado no tempo grego, era um termo usado nos tribunais. E aí, esse termo era usado para alguma prova, alguma evidência. Ou seja, convicção é uma prova, uma evidência. Você tem que ter esta convicção para apresentar alguma coisa. Não é assim que se fala no júri? Quando alguém vai testemunhar, se diz: eu prometo falar somente a verdade, nada além da verdade. Essa convicção de estar falando somente a verdade. Então a fé é uma convicção que se fundamenta no quê? Na realidade. Ela é a certeza e convicção de que coisas invisíveis e esperadas são reais e acontecerão. Mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais a respeito da fé. A fé ela possui 3 elementos. Preste atenção nisso. 3 elementos. Primeiro é o elemento intelectual, segundo é o elemento emocional, terceiro é o elemento volitivo. Eu vou explicar um de cada vez. Mas nós vimos esses elementos no texto em Atos, capítulo 2,
Vá comigo lá, Atos capítulo 2, no verso 47, nós vemos esses 3 elementos da fé, que diz assim, desculpa, verso 37, não é o 47, é o 37, capítulo 2, verso 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Veja só o exemplo que nós vimos aqui. Compungiu-lhes o coração. Isso quer dizer emoção. A fé teve um momento emotivo, emocional. Segundo perguntaram, ouviram eles essas coisas, o quê? Intelecto. E perguntaram aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Volitivo, vontade. Então a fé tem esses 3 elementos. Perceba bem, a fé não pode ser somente emocional. A fé que somente emocional é uma fé rasa, ou até mesmo não é fé. A fé que é somente intelectual, eu creio em fatos históricos porque já aconteceu. Isso não é uma fé realmente verdadeira, a fé somente intelectual. E nem uma fé da vontade, também não é uma fé verdadeira se ela só tem vontade. Por exemplo, eu só tenho desejo de fazer tal coisa. Essa é a minha fé, de ajudar ao próximo. Não, a fé abrange esses 3 elementos. Ela é intelectual porque nós ouvimos e entendemos. Ela é emocional porque ela compõe no nosso coração e isso faz nós estremecermos de emoção. E ela também é volitiva, a vontade, porque nós desejamos fazer algo quando nós temos essa fé. Vamos fazer uma análise então de alguns tipos de fé. E nesses tipos de fé, vamos averiguar o que é uma fé verdadeira. A teologia reformada, a teologia que nós estudamos e cremos, ela ensina que há 4 tipos de fé. Primeiro, a fé histórica. É aquela que acredita nos fatos que são históricos do Evangelho. Contudo, ela não está no coração enraizado. É uma fé humana, não divina, a fé somente histórica. Essa fé aliás, ela não é verdadeira, porque ela está calcada, meus queridos, somente em acontecimentos e não no que pode vir a acontecer. E a fé verdadeira é aquela que está calcada e sente que aquilo que vai acontecer, daquelas coisas que se esperam, e não somente aquilo que já aconteceu. Existe a fé miraculosa também. A fé miraculosa nós temos nas Escrituras. É a confiança que Deus pode fazer um milagre na sua vida ou na vida de outra pessoa. E nós vimos isso na Escritura Sagrada. Nós vimos lá em Mateus 17:20 que Jesus Cristo disse: se nós tivéssemos um pouco de fé, poderíamos mover montanhas. Se a nossa fé fosse um grão, tamanho de um grão de mostarda, poderíamos mover montanhas. Vimos em outra também, em Atos, capítulo 14, verso 9, essa fé milagrosa nas curas que Cristo fez, que os apóstolos fizeram. Portanto, só ter fé na fé miraculosa também é um problema. Nós temos outro tipo de fé que nós estudamos também, e não é uma fé verdadeira. É a fé temporária. É a confiança que Deus pode fazer um milagre, a fé miraculosa, mas a fé temporária é aquela que começa aparentemente, mas não tem raiz no coração. E nós vimos isso na parábola do semeador. Lá em Mateus 13, verso 20 e 21, nós vimos assim, que, parafraseando aqui, que a fé semeada em solo rochoso, ela não cria raízes e ela tem pouca duração. Logo chegando a angústia ou a perseguição, diz lá, logo ela se escandaliza. É uma fé temporária, que quando chega o problema, logo ela não existe mais.
Quando chega a perseguição, logo não existe mais. Mas existe uma fé verdadeira. A fé salvadora é a fé produzida somente por Deus no coração de uma pessoa, que leva ela a crer no Evangelho. Essa é a verdadeira fé, a fé que vem de Deus para as nossas vidas. É interessante o que a confissão de fé fala a respeito da certeza da fé, sobre a fé salvadora. No capítulo 14, ela diz assim na seção 1: a graça da fé por meio da qual os eleitos são capazes a crer para a salvação de suas almas. Preste atenção. É a obra do Espírito de Cristo em seus corações, e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra, e também por meio da qual e pela administração dos sacramentos e da oração ela se desenvolve e se fortalece. Essa é a fé salvadora. Nós não podemos criar ela. Ela vem de Deus, ela transforma o ser de quem a recebe, ela faz nós ficarmos emotivamente compungidos, faz nós ficarmos intelectualmente, racionalmente certos daquilo, e faz nós termos a vontade de fazermos a obra de Deus. E o crescimento dessa fé, ela vem pela pregação da palavra de Deus, e o crescimento dessa fé é pelos sacramentos, pela administração dos sacramentos e pela oração, como assim acabamos de ler na confissão de fé. Veja só, fé verdadeira, não basta você querer, você recebe de Deus ela. É preciso, portanto, em contraponto, cuidar com a fé falsa, Cuide com a fé falsa. E Tiago combate essa fé falsa. Existia naquela época, e existe hoje ainda em nossa época. É a fé morta, é aquela que resiste apenas na mente. Trata-se de uma fé, meus queridos, falsa, que resiste somente no intelecto. É uma confissão vazia, destituída de obediência a Deus, como diz em Mateus capítulo 7, verso 21, e você conhece muito bem essa passagem, eu vou ler: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Com uma falsa fé, nós não podemos fazer a vontade do Senhor que está nos céus. Talvez podemos dizer Senhor, Senhor, mas você não pode fazer e cumprir a vontade de Deus se a sua fé for falsa. Eu gosto muito daquilo que Tiago fala a respeito dessa fé falsa, e eu gostaria que você fosse comigo, se está aberto em Hebreus, um pouquinho mais adiante, no capítulo 2 da carta de Tiago. Veja só o que Tiago dá características sobre essa fé morta. Capítulo 2, verso 14 de Tiago, diz assim, primeiramente, que essa fé falsa ela é ineficiente para a salvação. Verso 14: ao contrário, cada um é tentado pela sua... Desculpe, eu estou no capítulo 1, verso 14, capítulo 2. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Não pode. A fé falsa, ela é ineficiente para a salvação. Mas Tiago continua ainda falando, do verso 15 ao verso 17, ele vai falar que essa fé ela é improdutiva, a fé falsa. Verso 15: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, a
enriquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Fé falsa é uma fé improdutiva, é uma fé ineficiente para a salvação. Mas ele continua no verso 18 dizendo assim, que a fé ela é uma fé imperceptível. Verso 18: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Uma fé imperceptível, a fé falsa. Ela também é demoníaca, a fé falsa. Verso 19: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. A fé falsa é uma fé que também é inoperante. Verso 20: queres, pois, ficar certo ao homem sensato de que a fé sem as obras é inoperante? As características que Tiago dá aqui são claras, mais uma só. Verso 26, ele diz que a fé falsa é uma fé incompleta. Verso 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé falsa é uma fé incompleta, é uma fé inoperante, é uma fé demoníaca, é uma fé imperceptível, é uma fé improdutiva, é uma fé ineficiente para a salvação. A fé verdadeira vem de Deus e ela age nos 3 elementos da nossa vida: intelecto, emocional e vontade. Mas qual é a origem dessa fé? A verdadeira fé, que eu já falei, é um presente de Deus. Wayne Grudem, um teólogo, ele define de onde vem essa fé. Ele diz assim: a conversão é a nossa resposta espontânea ao chamado do Evangelho, pela qual sinceramente nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos a confiança em Cristo para receber a salvação. A conversão é a evidência da nossa fé, e ela possui 2 elementos também. Primeiro é arrependimento. Sem arrependimento não há conversão. Sem conversão não há fé verdadeira em nossas vidas. Arrependimento é a mudança produzida por Deus na mente, no coração, na vontade do pecador, pela qual ele abandona o pecado. Sem arrependimento não há salvação. Mas a conversão também precisa de fé, a convicção produzida no coração pelo Espírito Santo, levando a pessoa a confiar no Evangelho de Jesus Cristo. Então a vida cristã começa com fé. E Pedro declara isso claramente em sua primeira carta, no verso 1 e 2, ele diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que convosco obtiveram o quê? Fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele descreve a fé como igualmente preciosa. Por que a fé é preciosa? Por que isso, meus irmãos? Por que às vezes nós não damos tanto valor a essa fé que nós ganhamos de Deus? Ela é uma fé preciosa. Ela é preciosa porque ela pertence primeiramente e exclusivamente aos eleitos de Deus. Os eleitos de Deus. Não é todos. Eu e você. Se temos a certeza da salvação, essa fé preciosa pertence a nós. A fé é preciosa também porque ela é um dom de Deus. A fé é preciosa porque ela está depositada em Jesus Cristo. É nele que nós temos a fé. Quando nós cremos nele como nosso Deus e Salvador, a sua justiça nos torna justos perante Deus. Justos perante Deus. Nós estamos relembrando agora dias chegados à Páscoa, crucificação de Cristo e ressurreição.
nossa fé é depositada nele. A fé é preciosa porque ela é a mesma para todos também. A fé é preciosa por causa dos benefícios espirituais que ela produz. Pela fé nós recebemos a graça. Isso significa que por meio da fé há remissão de pecados. Pela fé nós recebemos justificação. Pela fé nós recebemos salvação. Pela fé nós recebemos santificação. Pela fé nós recebemos adoção. Pela fé nós recebemos o que mais? Vitória em Cristo Jesus. Quantas doutrinas nós poderíamos esmiuçar aqui agora? Porque vem através do quê? Da fé. A fé é essa certeza, convicção das coisas que nós esperamos, como disse o autor em Hebreus, no capítulo 11, verso 1, que nós vimos, a fé vem de Deus. E por fim, eu queria mostrar para você a suficiência dessa fé. Qual a suficiência dessa fé? A fé é imprescindível, nós vimos, para o cristão em toda a sua jornada. E agora volte ao texto em Hebreus e nós vamos ver essa suficiência da fé. E a expressão da fé, pela fé aqui, só no capítulo 11, ela aparece 21 vezes. Vamos ver a importância então e a suficiência da fé na vida de um cristão, e mais propriamente desses aqui, heróis da fé, que venceram porque eles tinham fé. Primeira coisa, verso 2 do capítulo 11: a fé é suficiente para obter um bom testemunho de Deus, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Eles foram reconhecidos por Deus, eles foram reconhecidos pelo seu povo onde eles viviam. Não foi porque eles eram bonitos, não foi porque eles eram ricos, não foi porque eles tinham mais gado, mais ovelhas, não foi porque eles tinham uma melhor veste, não foi por causa de nada disso. Eles foram reconhecidos por conta da fé. Eles tiveram bom testemunho de Deus por conta da fé. Vejam como é interessante e valoroso olharmos para esses homens da galeria da fé, para tantos outros também na história da igreja, e vemos, meus irmãos, pessoas que foram reconhecidas por Deus pelo testemunho do quê? Apenas da fé que eles viviam. Será que alguém olhasse para você hoje, poderia pegar a sua pessoa e acrescentar aqui na galeria da fé, em Hebreus 11? Você poderia ser conhecido assim, como um testemunho que obtiveram pela fé? Prescrute o seu coração. A fé, ela é suficiente para obter bom testemunho de Deus. Mas a fé, no verso 3 agora, nós vimos que ela é suficiente também para compreender a revelação de Deus. Olha o verso 3 comigo. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Só podemos entender, aprender e sermos admoestados, ensinados, conduzidos pelo Senhor, porque Ele nos deu fé, a iluminação do Espírito Santo que habita em nós, para entendermos a Sua palavra. É pela fé que nós entendemos Gênesis 1, a criação do universo maravilhoso que o Senhor nos deu. É pela fé que nós cremos que foi o Senhor que criou cada um de nós, com toda a complexidade que há em nosso corpo humano. É pela fé,
Porque se não for pela fé, você vai crer somente no evolucionismo, você vai crer somente na ciência, que deduzem isso de forma diferente das Escrituras muitas vezes. Mas pela fé, a fé é suficiente para compreender a revelação de Deus. A fé também é suficiente para ser aceito por Deus. Verso 4, olha comigo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. A fé é suficiente para ser aceito por Deus. Abel ofereceu, se dedicou, ofereceu a sua oferta ao Senhor de todo o seu coração, com o pouco que ele tinha, mas ele ofereceu com fé. Não foi da mesma forma que Caim. Será que nós temos sido os mordomos de Deus, como Ele requer de nós? Que pela fé nós temos usado aquilo que Ele nos deu, ou seja, a criação, ou seja, aquilo que você tem, a sua vida, seja o que for, você tem sido bom mordomo de Deus e oferecido isso a Deus para ser aceito por Ele através da fé, como Abel? A fé também é suficiente para agradar a Deus. Versos 5 e 6. Aponte seus olhos para Hebreus 11. Versos 5 e 6 assim: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. A fé é suficiente para agradar a Deus. É somente pela fé que nós conseguimos agradar a Deus. Somente demonstramos confiança em Deus em meio a todas as circunstâncias, meus queridos, através da fé. É assim que nós agradaremos a Deus. E aqui vem à tona uma coisa para nós analisarmos os nossos corações a respeito dessa suficiência da fé para agradar a Deus. Você tem tido segurança em meios como os dias de hoje para agradar a Deus através da fé? Você tem tido segurança para confiar somente nas suas mãos? Eu não estou dizendo que você deve ser relaxado, deve ser distante de todos os cuidados que devemos tomar diante de uma pandemia como essa. Mas será que a sua segurança está primeiramente em Deus, pela fé que Ele deu para agradar a Ele? Por isso, tanto medo que existe. Será que esse medo tem dado glória a Deus? Ora, tanto medo da morte, se a Bíblia diz que é incomparavelmente melhor lá, e isso nós cremos pela fé, porque Ele nos dá essa revelação da sua palavra, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Principalmente por uma coisa, meus irmãos. Infelizmente, deixar de buscar a Deus, de agradar a Deus, em último lugar, é um pecado tremendo. É um pecado mortal.